Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Vir USA. Eu sou Vanessa Linhares e da Flórida, aqui dos Estados Unidos, convido você a acompanhar mais uma história de vida. Se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, faça com que o YouTube entregue o nosso material e que assim a gente consiga atingir mais vidas positivamente. Essa história de hoje, ela é curtinha aqui nos Estados Unidos, mas ela é cheia de coisa para contar. É de uma brasileira, ela é do Rio Grande do Sul, ela tem 37 anos, ela é mãe, ela é esposa e ela é uma profissional já também aqui. Quando ela chegou, há cerca de 2 anos atrás, ela foi trabalhar na área de limpeza. Com o tempo, ela foi tentando se aperfeiçoar e hoje ela é licenciada como agente financeira. Eu falei certo? Exatamente, Tá. isso mesmo, Vanessa. Ela ama morar na Flórida, mas vindo do Rio Grande do Sul, ela acha o verão um pouquinho pesado demais. Passa um pouquinho da conta, Verdade. né? A saudade que ela tem do Brasil, aquelas praias cheias de gente, vendendo aquele monte de coisa. Verdade. E da onde ela também empreendia. Ela tinha um restaurante em Florianópolis. Pensa, que delícia. E ela gosta de morar aqui na Flórida. E os planos dela para o futuro é se consolidar na carreira dela e ajudar cada vez mais a comunidade aqui nos Estados Unidos. Ela tem um sonho, que é de criar os filhos aqui e de colocar eles na universidade e assistir eles crescendo e tendo muito sucesso na vidinha deles. Né? Eles vieram para cá 2 anos atrás, estavam iniciando a vida de adolescentes e agora o mais velho dela, inclusive, já vai começar a aplicar para trabalhar. Vai colocar ele cedo para trabalhar. Esse ano ainda. Bem-vinda, Ana Cláudia! Obrigada, Vanessa. Muito obrigada. Estou muito feliz de você estar aqui. A vida aqui não é fácil e você Nem hoje, pouco. como uma boa brasileira, veio aqui para me provar isso. Você deixou seus meninos em casa, depois de um dia de trabalho, cuidando de tudo, e veio aqui gravar com a gente. Exatamente. É uma honra Obrigada. eu te receber aqui. Eu agradeço imensamente. Eu tenho um prazer enorme de estar aqui. Mesmo, pessoal, para me receber. E receber também essa história de vida aí que eu quero passar um pouquinho, né, da minha história de vida. Sim. Que eu tenho certeza que coincide com muitos brasileiros que vieram para cá na busca de uma oportunidade melhor. Que esse país maravilhoso te entrega, né? Sim. Entrega para aqueles que realmente dão aquela entrega, a nossa entrega, né, do trabalho, da valorização do que tudo que o país proporciona pra gente. Sim. E muito importante para mim te receber aqui como ser humano, como tendo uma história única sua e de superação, né? Certamente. Que não é fácil, embora as pessoas pensem, ela chegou há 2 anos, foi trabalhar na limpeza, mas hoje já é uma agente financeira licenciada, tem um preço que se paga. Com certeza, nada é sorte. Exatamente, a sorte de acordar cedo. Exato, isso mesmo. Que a gente tem, graças a Deus, porque tem saúde, né? Isso. Então, assim, para matar a curiosidade de quem tá assistindo a gente, eu só queria que você me dissesse como que uma brasileira lá do Rio Grande do Sul, dona de restaurante, veio aparecer aqui na Flórida. É uma escolha, né? Tudo na vida a gente tem as nossas escolhas. A minha escolha foi mudar para um outro país que tem muitas oportunidades que, infelizmente, o nosso país de origem não oferece. E, principalmente, pensando no futuro dos meus filhos. Porque eu sei que eles vão ter um futuro que eu não tive como na infância, na adolescência, na fase adulta. Então, eu quero proporcionar para eles aquilo que eu não tive lá atrás. E eu tenho certeza que aqui são muitas as oportunidades que eles podem abraçar e conquistar grandes coisas na vida deles e serem grandes homens na vida deles, tenho certeza. Sim, eu acredito que muitas pessoas também conquistam coisas grandiosas no nosso país, prosperam, mas depois de tudo isso, tem aquele pensamento de usufruir com Certo. segurança. Sim. Que é a parte que a gente falha também. Que às vezes você conquista, você tem para curtir, para ostentar, para viver, mas tem a parte da insegurança. Então, realmente tem várias coisas a se pensar. Aqui é um lugar que, além da conquista, você ainda consegue, às vezes, usufruir, às vezes não, na maioria das vezes, usufruir com mais segurança. Com né? certeza. Sem toda aquela precaução, aquela preocupação. E mãe só quer isso, quer segurança para filho. Exato, isso, qualidade, né? Você acha que isso pesou? Sim, sem dúvida. A questão da educação, o ambiente, né, que vai ser criado às crianças.
Isso pesou completamente. E também, claro, a oportunidade de uma carreira mais sólida na minha vida. Por que não, né? Porque como eu tive desde 2018 restaurante até 2024 no Brasil, foi uma vida completamente diferente daquilo que eu estou vivendo aqui. Então, eu queria migrar, na verdade, continuar na carreira. Porque lá, desde 2009, eu ainda estava nessa carreira de seguros, convivência com o público em geral e orientando da melhor forma aquilo que se encaixa dentro da realidade da vida de cada um. E só que com os negócios paralelos, com restaurante, com um negócio como corretora de seguros. E aqui eu optei por abraçar essa carreira maravilhosa, porque eu costumo dizer que a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente ama, então não pesa nem um pouco na vida da gente. Ainda mais quando se concilia o tempo de qualidade com a família e o nosso trabalho. Então, unindo tudo isso, só traz coisas boas. E ainda a gente consegue abraçar ainda as outras famílias brasileiras com enriquecimento de conhecimento. Conhecimento de, por exemplo, como eu costumo falar muito também, sobre uma cultura que nós não temos, que é justamente a cultura de falar abertamente sobre o dinheiro. Às vezes o brasileiro, às vezes na maioria, né? A gente foi educado a não falar sobre várias coisas, né? Pois Era esporte não se discute, vida financeira não se discute, política não se discute, tanta coisa, né? Como a gente foi enganado, né? Negligenciado, né? Sim, era aquela coisa, tu vai lá, trabalha, paga as suas contas, tá e tudo isso. certo. E é isso. Muitas vezes se endivida porque gasta muito mais do que ganha, né? Não tem aquela educação de ganhou, se pague primeiro, para depois pensar em pagar a organização das contas da casa, né? Porque, afinal de contas, a gente tem que pensar sempre no dia de amanhã. E o brasileiro não está educado para isso. Não está, às vezes, tem alguns, inclusive, que não estão nem abertos para começar a conversar sobre isso. Porque é a cultura, a gente não pode bater de frente com isso, né? Porque é a cultura. Mas aquelas pessoas que têm essa disposição, essa cabeça aberta de começar a conversar, já é um grande passo. Porque, afinal de contas, a gente tem que começar a conversar, começar a trocar ideias sobre isso, mas também não esquecer da proteção de tudo isso. Sim, claro. Porque imagina... Do que fazer, né? Exato. Imagina uma família, né? Que aí tem o esposo, a esposa trabalhando aí uma vida inteira, né? Dedicados, acumulando, né, o seu dinheiro de uma forma bem educada. Mas se acontece alguma coisa completamente... Aquela dor de barriga que a gente fala, né, no nosso país. Imprevisto completo, que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, imagina. E todo todo o trabalho de uma vida inteira, de uma dedicação inteira, de uma vida inteira dos dois, do casal, vai, assim... Por água abaixo. Por água abaixo. Sem a gente nem piscar. Por quê? Castelinho Porque às vezes não teve mesmo. uma proteção sobre tudo aquilo que foi construído. Então tem que se pensar, tem que começar a pensar sobre isso e colocar em prática. E a gente vai entrar profundamente nesse assunto, sim, porque começando agora o ano, né? A gente ainda está em janeiro de 2026. É uma ótima oportunidade para você ouvir os conselhos aqui da nossa agente financeira. Certamente. Que está aqui com a gente, Ana Cláudia, e começar a colocar em prática um pouquinho do que ela vai passar. Tem que ter um começo. E isso já é com certeza, uma grande é o primeiro vantagem. passo, exatamente. É o primeiro passo, exatamente. Mas eu quero que você fale mais um pouquinho. Pegou os dois meninos pela mão e vamos ver o Mickey. Essa foi a história. Mais ou menos assim, isso mesmo. Diretamente para a Flórida, a minha cabeça já era bem direcionada para cá. A questão do clima, a gente sabe que é muito semelhante ao nosso, né? Brasileiro. Conheci um pouquinho da região, ainda como turista. Mas a ideia é estabelecer, assim, raízes aqui, crescer os conhecimentos meus, pessoais, profissionais, das crianças terem uma... E eles também... São 3 vidas, né? 3 vidas. E estão muito, graças a Deus, muito bem adaptados. Eu fico muito feliz sobre isso também. Sim, eles tiveram algum problema? Nenhum mesmo. Com a língua, com a cultura? Não. Comida? Como foi essa mudança para eles? A comida, a gente sempre ainda bota o pezinho ali nas coisas brasileiras, né? Que a gente sente aquela saudade, bate aquela saudade, né? E você mora numa região onde você tem bastante oferta de produtos brasileiros, né? Exato, tem muito acesso a produtos brasileiros.
E eu gosto muito de cozinhar, né? Não é à toa que eu tinha um restaurante também. Amo cozinhar, na verdade. No seu restaurante, você que cozinhava? Eu que cozinhava. Eu que dominava toda a parte da cozinha, enfim. Você vendeu esse restaurante? Na verdade, eu entreguei o ponto do restaurante. Porque eu Você não alugava o passou. espaço. Não, eu não passei, porque assim, eu não tinha todo esse tempo para negociação, porque eu estava pensando já em uma mudança bem imediata. E o tempo era uma coisa que estava bem contra mim nesse momento. E logo que... Tanto é que quando foi passado, foi em março de 2024, e em maio eu já estava aqui. Entendi. A especialidade do seu restaurante? Grill. Carnes, propriamente dito, porque também sou uma gaúcha, né? Aham, Adoro um churrasco. aham. Então... Você faz realmente, também carne. ou só Faço come? muito. Não, eu que faço. Que legal. Eu que faço churrasco e quero ensinar meus meninos a fazerem também. Que são gaúchos, mas são gaúchos só de nascimento, né? São mais gringo agora do que gaúcho. Exatamente, isso aí. Vão entender mais de hambúrguer. Então, adoro um hambúrguer. Mas já disse pra eles, olha, vão fazer que eu adoro fazer em casa pra eles também um hambúrguer. Então, pronto, já sabe. Eles valorizam muito isso. A mamãe que faz a comida pra eles, né? Eles E adoram. cozinhar em casa e poder comer a comida de casa, que faz toda a diferença, não faz? Completamente, Vanessa. Nossa, eu sou assim, ó... tanto é, porque assim, eu acho que é uma coisa que eu trouxe do restaurante. Pelo fato de cozinhar por tantos anos, assim, né, profissionalmente falando. Mas assim, eu digo profissionalmente, mas felizmente, graças a Deus, a gente faz a coisa com tanto amor que aquele profissional acaba sendo uma coisa assim super natural. E é a mesma coisa em relação à carreira como agente financeira. A gente faz com tanto carinho, dedicação e amor que aquilo vai se tornando natural. E no caso de cozinhar, eu fico muito feliz em poder comprar os insumos de qualidade, fazer uma variedade de comida, assim, cada dia fazer uma coisa diferente, fazer o que eles gostam, perguntar o que eles querem comer e fazer para eles se sentir bem realizados. Eu sou bem feliz por isso. Você trouxe o restaurante para casa. Na minha cozinha, exatamente. Você tem alguma dificuldade de encontrar ingrediente? Não, assim, tem. não. E porque, a qualidade? Quero que você fale disso. Eu gosto muito das carnes daqui, assim, que eles trazem, assim, de vários lugares, né? Mas, assim, as carnes têm uma acessibilidade muito grande. As carnes daqui, com qualidade muito boa. A gente não vamos nem falar do preço, né? Que é absurdamente mais acessível que no Brasil. Exatamente. Então, a gente tem uma acessibilidade muito maior aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. Lá a gente tem que batalhar um pouquinho mais para conseguir uma qualidade maior e também pagar mais caro por isso, né? Sim. Aqui a gente realmente encontra produtos acessíveis para todas as classes sociais. Tá. Né? No quesito carne, não passa vontade, é isso? Não. Tá. De jeito nenhum. E os outros insumos? Porque assim, eu fiquei um tempo no Brasil e assim, a diferença do sabor do legume, da verdura, da fruta, do alho é absurda pra mim. Realmente, nessa parte faz a diferença, que são produtos, são insumos, né? Que a gente não vai encontrar com a mesma qualidade, talvez, que a gente tinha. Parece. Pelo fato de não ser tão frescos, né? Ou até usam produtos Químicos. que a gente não usa no Brasil, por exemplo. Então, talvez... Você tem essa dificuldade? Eu tento trabalhar com o máximo de orgânicos. Porque aí os orgânicos não vão ter tantos produtos que a gente, assim, vai encontrar nas frutas, nas verduras, que é cheio de agrotóxico, que a gente percebe, né? Que a gente vai encontrar algo mais pesado. Mas se procurar orgânicos, vai ter também, eu vejo essa facilidade aqui. Tu tem mais acesso aos orgânicos e os preços são muito mais acessíveis que no Brasil. Qual é a dica da Ana Cláudia, dona de restaurante lá em Florianópolis, no Brasil? Para dar para quem tá aqui na Flórida, né? De comprar produtos orgânicos e os lugares, e o que comprar, e o que realmente é bom, e o que a Ana Cláudia aconselha e aprova. Olha, eu gosto muito dos produtos do Whole Food, que são, assim, eu acho que é um dos mais bem quistos, principalmente fica próximo dali da minha casa, uma das lojas deles, né? E ali encontra muita variedade. Eu gosto muito dali, porque tem muita coisa boa, qualidade, o preço eu acho justo, porque, claro, vai ser mais caro que o Walmart, vai ser mais caro que, às vezes, até num supermercado brasileiro, vai ser, mas a qualidade compensa também. Tá. Quando você fala de um Whole Foods,
você fala como se fosse um pão de açúcar de São Paulo. Exatamente, isso. Né? Uhum. Não é todo mundo que tem acesso. Uhum. E qual a sua segunda opção aqui, então? Porque não é todo mundo aqui também que vai no Whole Foods. Mercados populares, onde você pode encontrar bons produtos com valores bem acessíveis. O que você acha? Eu acho que daí pode vir para o Walmart, mas tem muita opção lá. Tem que procurar e orgânico. Tem que vir. Tem No que Walmart procurar. você Tem. encontra? Encontra. Claro que tem determinadas lojas, né? Se a gente for comparar uma loja com a outra, da mesma do Walmart, tu vai encontrar mais qualidade do que outras. Tá. Isso é uma dica legal também. Porque, por exemplo, ali onde eu moro, tem uma loja do Walmart que não tem muitas opções. E aí, se tu vai, sobe um pouquinho, aliás, desce, né? Porque é pro lado sul, vai lá na Risboro, já vai ter um Walmart com muito mais opções. Tem diferença de um para o outro? Muito, e a mesma rede. Então, é importante saber aquilo que tu vai te atender mais, indo de um e o outro pesquisando. Claro que tudo depende da questão tempo, né, Vanessa? Sim. Porque tempo Sim. aqui é uma coisa que é extremamente valioso, né? Mas quando a gente fala assim da parte de nutrição, Uhum. acabou de sair aí na nova ordem, a nova pirâmide alimentar, não sei se você acompanhou aqui dos Estados Unidos. Não, ainda não. Aonde eles ajustaram as coisas, porque o carboidrato, por exemplo, é super valorizado e a gordura animal, não. Uhum. Então, isso foi invertido, né? E agora está lá para todo mundo. As proteínas no topo, Uhum. a gordura boa no topo pra gente. Por quê? Porque o americano comia muito mal e achava que o que estava ali era o correto, e não era. Durante muitos anos, muitos nutricionistas defendiam que aquilo estava errado, não estava certo. E é só Então, você olhar para a população. exato. A questão da qualidade da alimentação é uma coisa que eu converso isso com os meus filhos, inclusive, que a gente vem para um país realmente procurar qualidades, né? Então, se a cultura americana traz esse tipo de ensinamento em relação à alimentação e a gente entende que isso não serve para a nossa vida, a gente simplesmente não segue. Diferente, por exemplo, de outros pontos positivos que a cultura americana nos traz, que a gente verifica que, não, aquilo serve para nós, aquilo cabe dentro da nossa vida e vai nos alavancar daqui para frente. Aí sim a gente abraça. Mas simplesmente viver de alimentos ricos em gordura, em açúcares, e isso a gente não quer. Isso não serve para nossa Gordura família. saturada, Principalmente. né? Tá, e como que essa mãe, né, que foi dona de restaurante, que conhece muito bem sobre produtos, carnes principalmente, Uhum. lidou na chegada aqui com esse lanche da escola aqui, que é pizza, hambúrguer. Então, Conta é uma como foi crítica isso. muito forte minha. Nossa, eu fico me colocando no lugar de, nossa, eu preciso ir lá fazer comida para essas crianças. Eu já pensei várias coisas sobre isso. Porque, Preciso socorrer. então, e aí eu até brinco com os meus filhos. Se eu fosse lá fazer comida para essas crianças, eles não iam nem querer sair do refeitório para ficar comendo. Porque eu acho um absurdo. Sinceramente, a minha opinião como mãe, pizza, hambúrguer, eles me relatam, né? E eles não comem. Eles simplesmente não comem. Os seus. Não, e Mas os o meus filhos. americano come babando. E é frango frito com pimenta. Na escola do meu filho maior, é frango frito com pimenta. E assim, não é Wings, você tá falando? isso. E não é pouca pimenta, é muita pimenta. E as crianças são bem acostumadas a comer tudo na boa. Só que eu acho assim, tem a parte das frutas? Tem. Porque eu já questionei eles. Não, mas e aí, não tem fruta nenhuma? Tem. Mas a fruta é aquilo que a gente conhece, né? Não é exatamente sabor fruta, né? Não, é sabor veneno. Exato. Então, eles ficam assim... triste essa parte, né? É Onde verdade. eles abusam aqui dos agrotóxicos. E aí, eu até faço um contraponto, Vanessa, porque, assim, a escola é bem rígida com relação a vacinas, com relação ao sobrepeso das crianças, eles controlam muito isso. Só que aí, como assim? Eles controlam isso, questionam isso com a família, mas eles não cuidam da alimentação da criança que está lá dentro. Vamos acompanhar se com essa nova atualização da pirâmide aí alimentar? Espero que sim. Isso vai mudar nas escolas? Tomara. Né? Porque a tendência agora é mudar. Exatamente. Uma vez que eles assumiram que o que eles defendiam a vida toda aí estava errado. Porque, afinal de contas, é a partir das crianças, né, que a gente vai ter futuros adultos educados na sua alimentação. Ou não. E Só saudáveis, depende. né? Exatamente. E é uma educação que começa lá também, né?
Embora a base esteja em casa. E eu, sinceramente, acredito Com nisso. certeza. Ali é só um lanchinho, né? Exatamente. Um snack. Isso. E como você mesmo falou, eles não comiam. Então, Uhum. tem muitas crianças que não comem também. E vão se alimentar em casa, né? Exato. Então, eu acho que é em casa onde tudo acontece. Isso aí. Porque se você tem toda uma disciplina em Uhum. casa, até quando você sai num final de semana ou vai viajar, hoje tá liberado. Come lá sua batata frita. Eu tenho uma Você certa não política. fica muito encanada com eu isso, tenho né? uma política assim, Vanessa. Por Você exemplo, falou pra mim lá no Aham. café que em casa você era meio Nicolas Maduro dos filhos. É isso mesmo, isso aí, eu sou a ditadora de casa. Porque assim, eu não dou muita opção pra eles. É isso e isso, ponto, acabou. Não tem muita opção. E de fato, mas eu dou uma certa liberdade no final de semana. Por exemplo, de segunda a sexta, não, tem que seguir regras, que é a alimentação saudável. Eles não bebem refrigerante, em casos raríssimos de beber refrigerante. Ah, tem uma pizza no final de semana, a gente bebe um refrigerante junto. E mesmo assim, tem que comprar um menor, porque não adianta comprar 2 litros, que ninguém vai beber tudo. Então, assim, e no final de semana tem um dia do lixo ali, né? Isso é bem legal, porque daí traz as crianças para um momento mais descontraído, vai comer uma coisinha diferente, né? Foge das nossas Porque a realidade organizações. tá aí também. Não adianta você querer ser ditadora o tempo inteiro, você não vai conseguir. Tem que ter uma Seu certa filho vai ter uma liberdade. vida social, ele vai pra uma festa tem. na casa de um amigo, Tem. né? Ah, uma noite do pijama, hoje é pizza e refrigerante. Ele não Claro. pode ser o ET da turma, né? Exato. Exatamente. Mas ele tem que saber o limite do negócio. Com certeza. E não pode todo dia. E aí é o tomando... seu papel durante a semana inteira Exato. não dar a pizza e o refrigerante. Isso aí. Pra ele, quando estiver socializando, desenganar. Isso aí. E eu fico muito feliz porque eles têm essa organização que eles aprenderam e estão seguindo. Então, eles não comem essas coisas durante a semana justamente porque eles já aprenderam e não foi assim tão fácil de colocar, né? Para eles essa organização. Mas quando aconteceu, pronto. É meio automático, assim. Eles já sabem e não fazem o que não é combinado. E tem coisas que a gente tem que cultuar em casa. Exato. Né? Meus filhos, por exemplo, na fase adulta, eu observava algumas vezes, tinha uma festinha, um aniversário em casa, ou até mesmo de alguém fora, e eles nunca foram chegados à parte dos doces, assim, a hora do brigadeiro, a hora do bolo, são coisas que nem meu marido, nem meus filhos olham com bons olhos, assim. Não ligam. Não quero, obrigada. Ele já tem a resposta pronta, assim, no automático. E durante muito tempo eu fiquei me questionando em relação a isso. Eu falava, nossa, não comeu brigadeiro? É o melhor praticamente da festa, não comeu bolo e tal. E aí, com o tempo, eu olhando tudo aquilo... E aí eu fui lá para a infância deles e voltei. E eu descobri mais ou menos por quê. Porque toda festa de criança, eu não levava meus filhos para comerem. Porque aquilo me dava muito trabalho, ficar correndo atrás de criança, com salgado, com doce na mão, é a hora do parabéns, come para depois ir brincar. Eles não queriam. Eles entravam naquelas piscinas de bolinha, naqueles brinquedos eletrônicos, e eles não queriam sair. Então, assim, se o seu filho ia eles com fome, eles iam voltar com fome. Então, o que eu fazia? Eu falava, para eu conseguir socializar também, conversar com as pessoas e não deixar ninguém falando sozinho igual uma doida, eu vou alimentar meus filhos antes da festa. E para eles irem com barriga cheia. Então, eu não ficava correndo atrás, toma uma coxinha, toma um refrigerante, come isso. Eu não fazia isso, eu deixava eles à vontade. E aí eles brincavam muito. Então, na hora do parabéns, vinha obrigado só. Terminava, eles corriam para um brinquedo. Então, eles não participavam dessa parte da comida, do bolo, do brigadeiro. Então, eles cresceram assim. Então, não são fãs. Tenho certeza que foi essa parte da infância. É o que tu colocou isso na vida deles lá na infância. Na verdade, eles levaram para a vida. E é por isso que eu digo, assim, a base tá dentro da nossa casa, né? Aquilo que a gente estrutura para eles, eles seguem para a vida deles. Então, se a gente realmente educar dessa forma, que o doce é bom, claro que é, mas tem que ter o seu tempo, tem que ter o seu momento. E eles saberem selecionar, né? Saber dizer não para aquilo que não faz bem para eles. Isso é importante. E a gente vai educando à medida que a gente vai colocando a realidade para eles também, porque é muito melhor eles aprenderem, que eu costumo dizer sempre, em casa, com todo amor, com toda dedicação, porque na rua ninguém vai te ensinar com todo amor, com toda dedicação.
Então, tem que aproveitar tudo isso, né? Toda a nossa dedicação em cima da qualidade que a gente dá para eles e proporciona para eles, dia após dia, para eles terem uma vida muito melhor do que a gente teve, né? Na nossa infância, na idade deles. Eu fico refletindo, o que que eu fazia com 10, 11 anos de idade, com 14 anos de idade? Não tinha acesso a nada perto do que eles têm, né? Praticamente, né? Vamos dizer, vamos falar aqui a realidade. A gente não tinha acesso às coisas que eles têm hoje. Então, essa valorização é importante que eles entendam isso e valorizem isso. Né? Com certeza. Entenderem que as coisas também não caem fáceis na vida da gente, né? Não é por acaso. Fora essa diferença toda, né? Na área da alimentação que a gente está falando, eles, quando chegaram aqui, já foram para a escola. Eles tiveram mais algum tipo de dificuldade, além da comida? Não, na verdade, a dificuldade maior que eles tinham muita vergonha de se comunicar, porque eles não sabiam inglês, exato. Tá. Não sabia nada? Basiquinho. A mãe sabia alguma coisa? A mãe menos. Eles aprendem antes. Como a gente é usado, né? É verdade. Como tirar os filhos de um lugar onde eles não sabem a língua. Os meus sabiam, não tinham contato, mas tinham um pouco da teoria. Sim. Mas os seus nem a teoria e nem o contato, né? Na escola, eles viam alguma coisa de inglês, mas aquele inglês que a gente conhece já de escola lá no Brasil, que não te dá nenhum domínio de fala, nada. Só gramática para te fazer as provas e era isso. E aqui realmente é que as coisas começam a acontecer e a gente consegue... Hoje eu visualizo os meus filhos conversando em inglês com outras pessoas. Eu fico emocionadíssima. Não, para você ter uma ideia, Vanessa, quando eu fui fazer a matrícula deles, e aí eu conheci a escola, nossa, eu chorei. Literalmente, porque eu fiquei tão emocionada de cada um conhecer a escola de um, conhecer a escola de outro. Porque a gente percebe o quanto a gente tá doando da gente para ver eles crescendo e para colocar eles nas melhores escolas. Por isso, até, inclusive, eu escolhi Boca Raton, porque é o índice de melhores escolas de pontuação aqui da minha região ali. E por eles, né? A gente faz por eles. Vou além. Não é só escola. Você tirou eles do país deles. Exato, exatamente. Quer mais coragem, quer mais empenho do que isso? Então, exatamente. É uma escolha que eu tive, assim, que eu tinha certeza. Porque as dificuldades, a gente escolhe dificuldades, né? Tem que entender isso. A dificuldade de ficar no Brasil, batalhando por uma outra carreira, enfim, que eu poderia ter me dedicado para outras coisas lá, profissionalmente falando. Ou batalhar aqui. E aí eu pensei, não, eu vou decidir para batalhar lá, porque eu sei que eu vou recomeçar do zero, mas as chances são muito maiores, né? Tanto para mim, mas em prioridade para os meus filhos. Ainda mais eles começando, né? Porque imagina, eu fico me colocando também no lugar deles se eu tivesse essa oportunidade com 11, 14 anos. São privilegiados. Com certeza. Né? Resumindo, são privilegiados. Verdade. Eu quero que você me fale como uma dona de restaurante que veio lá do sul se viu quando chegou aqui dentro de uma casa de um americano fazendo limpeza. Então, eu costumo dizer também, Vanessa, que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com muita dedicação. Não interessa o que for. Tu tá te proposto a fazer alguma coisa, faça muito bem feito. Te doe para aquilo, né? Porque eu sou cristã, eu sinceramente eu sou muito crente naquilo que a gente faz o bem para trazer o melhor, não para ti, para a pessoa que a gente está fazendo, não para... por exemplo, quando eu trabalhava para uma empresa de limpezas, né? Eu dizia para minha chefe, né? Eu não estou fazendo para ti, eu não estou fazendo para minha colega, eu não estou fazendo para mim, estou fazendo para Deus. Então, quando a gente faz para Deus, a gente tem que fazer o melhor. É assim que eu fazia quando eu entrava em cada casa de cliente. Não desmerece ninguém limpar banheiro, limpar casa. Eu era uma empreendedora no Brasil, eu tinha uma boa carreira no Brasil, faculdade de Direito eu fiz também no Brasil. Então, eu podia me direcionar para várias áreas profissionais muito benquistas no Brasil. Aí venho para os Estados Unidos recomeçando, porque aqui a gente começa do zero, todo mundo sabe disso. Então, a força de vontade que a gente tem que ter é enorme.
E a gente tem que entender que é tudo um processo, que a gente também sai do zero. A nossa carreira ficou lá. O que a gente pode aproveitar é algumas coisas da nossa bagagem, da experiência que a gente viveu lá, para ter uma inteligência emocional e colocar em prática aqui. Então, quando eu entrava na casa das pessoas, americanos, hispanos, enfim, aqui nos Estados Unidos, para fazer a limpeza, eu só pensava em que aquilo ali é um degrau que eu estava subindo para depois subir o outro. E aí, sucessivamente. Porque eu não queria ficar sempre estagnada. Queria aprender mais, conhecer pessoas, aprender a língua, né? Estudar, porque é importantíssimo tu aprender a língua aqui. Exatamente. É essencial, na verdade. Afinal de contas, você mora aqui, né? Exatamente. Você escolheu para viver. E eu me sinto na obrigação, inclusive. Sim. Porque tem que ter... claro, isso me beneficia muito, grandemente, aprender a língua, mas é uma obrigação. Afinal de contas, eu saí do meu país para vir para cá, tem que trazer benefício para o país. É uma troca, né? Trazer o benefício para o país que me deu a oportunidade de estar aqui criando os meus filhos. Então, aprendendo a língua já é um início disso. Inclusive, a gente tem uma parceira, a Carolina Leite, Insight Escola de Idiomas. Ela ajuda a gente a destravar o inglês. Se você está pensando em vir para os Estados Unidos ou para qualquer outro país, a primeira coisa que você tem que pensar é na comunicação. Exato. E ela está pronta para te ajudar com um plano que cabe aí no seu bolso. Todas as informações dela vão ficar aqui. Chama ela que você não vai se arrepender. Me fala uma coisa. O que você, como uma brasileira imigrante, tem como resposta quando alguém fala, e é muito comum no nosso país, as pessoas falarem isso? O que você, dona de restaurante, estudava direito, saiu do teu país e foi trabalhar limpando privada nos Estados Unidos? Isso é comum, você sabe que Sim. Todo lugar que você abrir, até nas redes sociais, referente a trabalho de limpeza, de faxina, house clean, qualquer coisa que você abrir a boca para falar, vai ter sempre alguém que vai aparecer e vai falar: por que você largou tudo isso para limpar privada nos Estados Unidos? É bem dessa maneira, assim. Isso. O que você tem para falar para quem pensa dessa forma? É que, na verdade, a pessoa que pensa dessa forma, Vanessa, não viveu isso. Então, ela pode falar várias coisas, só que ela não viveu, ela não sabe o que é viver isso. Porque é uma decisão importante que tu faz na vida, tu faz ou não. Essa pessoa não fez essa decisão, não tomou essa decisão. Então, não é... Primeiro, vamos começar que limpar privada ou fazer faxina não tem desmérito nenhum. Pelo contrário. A gente faz a nossa casa de graça. Exatamente. E justamente eu me policiava bastante. Porque eu faço do estranho, né? Do cliente, por que eu não vou fazer a minha? Com toda a qualidade, com toda a dedicação. E isso vai te dar um sobressalto na tua vida profissional também, porque ali tu vai ter um trato com o cliente. Quantas palavras em inglês eu aprendi conversando com o cliente que me atendia, que começava a conversar comigo em inglês. No início eu não entendia. Aí tinha uns mais pacientes que conseguiam me ensinar, inclusive, ali na comunicação. Sim. Porque então, a intenção dessa fala é uma intenção para humilhar, para desmerecer. Sim. Como você recebe isso? Eu, sinceramente, eu sou muito tranquila sobre isso, porque só vai me desmerecer a pessoa que tem poder para fala. E essa pessoa que faz isso, que fala esse tipo de coisa, não tem poder para fala. Porque, como eu te falei, ela não viveu isso. Ela não sabe o que é sair da sua cidade, do seu estado, do seu país de nascimento, para começar completamente do zero em outro país. E um país difícil de viver. Aqui não é nada fácil, não é da cai do céu. Se não for trabalhado, tu não conquista as coisas. Por isso que eu costumo dizer também, tem que trabalhar. Não adianta achar que tudo, a dólar tá brotando na árvore, que não dá. Então, se não trabalhar, não conquista. É o país do mérito, né? A gente sabe disso. Então, essa pessoa não tá vivendo isso, não tá tendo coragem, talvez, para viver isso. Porque tem que ter muita coragem. Tem que sair, assim, daquela zona de conforto, sabe? Porque no Brasil... Direto pra privada. Exato. Porque no Brasil tu tinha tem que ter muita coragem, não é? Exatamente. Tem que ter muita humildade, muita resiliência, muitas Isso virtudes. Mesmo. Muitas, exatamente. Então,
tem que Só mostrar. consegue quem tem virtudes. É verdade, é verdade. E saber valorizar aquilo que... Porque, com certeza, também conheço muitas pessoas que começaram assim como eu comecei, como várias pessoas A começaram. maioria, né? Exato. E hoje estão muito bem e tem muita história para contar. E, né, na verdade, são experiências, assim como a minha, de vidas que hoje estão muito bem aqui. Ou até em outros lugares do mundo. Ou continuam na área mesmo, porque é uma Ou área continuam muito na área mesmo. promissora. Exatamente, é uma área muito promissora. Até colocam helpers, enfim, contratam mais pessoas, dão oportunidade para outras pessoas, inclusive, né? Geram emprego. Né? Exato, exatamente. Então, é uma coisa que nunca vai parar, nunca vai terminar. E as pessoas precisam, né, dessa mão de obra. Isso é bem interessante também, porque isso nunca termina. Essa Isso mão de obra move a economia do país também. Com certeza, tudo Né? move a economia, isso mesmo. Então, é uma coisa que não... É um certo olhar, assim, negativo, Um pensamento, que né? é mais uma coisa que a gente coloca na caixinha da cultura brasileira, né? Assim como a gente vai conversar sobre a cultura brasileira que não gosta muito de falar de dinheiro, por exemplo, que a gente coloca naquela caixinha da cultura brasileira, isso também é uma coisa que a gente coloca lá como cultura do brasileiro de... Imagina, ser faxineira pro gringo, né? Isso é uma humilhação. Olha, humilhação, eu acho que humilhação é ficar no Brasil ganhando um salário mínimo, pagando aí, depende do que tu tá ganhando, né? Mas aí em cima de imposto que tu compra, que tu consome, que tu vende. Eu sei exatamente o que é isso quando eu era empreendedora lá no Brasil, como Você se restaurante. sentiu humilhada? Muito, muito, porque... Não, lá no Brasil, né? Aqui, pelo contrário. Não, no Brasil mesmo. Sim, porque assim, ó, é só parar e pensar. Ó, quantos sócios a gente tem como empreendedor no Brasil? A gente monta um negócio, né? A gente tem o nosso colaborador, que a gente tem cargos trabalhistas. A gente tem, no meu caso, eu alugava uma sala, o dono da sala. Tem o governo, que a gente tem que pagar o imposto. Só que que imposto é que tu paga? Tu paga o imposto que tu compra um insumo, tu paga o imposto que tu vende o insumo, tu paga o imposto sobre o teu lucro. Então, assim, são vários impostos que tu paga um em cima do outro, além do impostos também em cargos trabalhistas, que acumula tudo também, é tudo por conta do Como é empreendedor. difícil vencer, né? Exato. Inclusive, o próprio contador do Brasil já me dizia, Ana, infelizmente, o nosso sistema contábil, ele é confuso mesmo. Porque, assim, uma hora é uma coisa, uma hora é outra, não dá para entender exatamente, porque não é claro, as regras não são claras. Então, tu vai pagando o que eles vão te cobrando, para não ter problema. Então, isso é uma coisa que a gente entende que não tem fim, sabe? Não tem fim. E tu tem que seguir aquelas regras ali. Parece e pagar... que você dá 10 remadas para frente, 9 para trás, né? Muito difícil. E o grande ponto, Vanessa, é que isso não existe retorno, né? Paga, e não tem retorno. Não que aqui não tem imposto, pelo contrário, tem. Mas tu vê o retorno, tu sente o retorno. Não é à toa que é um país que as pessoas querem, se brigam, né? Para vir para cá, né? Algumas arriscam até a própria vida, né? Exatamente. O que não é aconselhável. A sua vida, a vida dos filhos pequenos, né? Para vir para cá. Sim. Exatamente. E Às vezes quê? as pessoas falam, ai, fulano não se arriscou, é perigoso para ir para os Estados Unidos, será que não pensa na família ou na própria vida? Eu jamais faria uma coisa dessa e tal. A gente nunca vai estar dentro não tem como julgar do pensamento da outra pessoa e da necessidade da vida da outra pessoa. Mas quem mora aqui e já usufrui desse retorno, até do imposto, não estou falando de outras coisas, das oportunidades, estou falando só do retorno do imposto. Só quem está aqui entende essa loucura, esse sonho, essa necessidade de vir, de querer morar aqui, de querer viver aqui. Exatamente. Né? Quem está fora não sabe mesmo. Não entende. Não vai mesmo. saber. Você tem que estar na pele ali. Viver a realidade, isso aí. E o tempo, né, ele é inversamente proporcional, costumo dizer, porque é muito mais rápido. Inclusive, até quando eu morava no Brasil, a sensação de que eu voou o tempo, né? Aqui. E no Brasil, a gente tá naquela zona de conforto, por mais que a gente que trabalhava muito, por exemplo, num restaurante, era um trabalho muito árduo, várias horas por dia, né? Muito tempo em pé,
tinha que trabalhar com equipe, cuidar de equipe, contratação, cuidar de insumos, cuidar do cliente, qualidade de insumos, tudo, né? Tem que estar atento a tudo. Mas, ainda assim, aqui a gente vê que as coisas são mais aceleradas, né? É um país essencialmente capitalista, então a gente tem que entender que tempo é dinheiro mais do que nunca, né? A gente parar para organizar as coisas, organizar conforme a nossa rotina profissional e pessoal e conciliar os dois, realmente é muito importante. Tu ter esse entendimento para não perder o tempo, que é precioso. Que é um dos ingredientes, inclusive, que eu quero mencionar aqui no podcast, porque é muito importante a gente ter o tempo como nosso aliado para a gente não perder, porque ele não volta. É o único ingrediente que a gente não consegue voltar atrás. Não, mas poderia ter feito diferente. Poderia. Mas a gente não pode ficar no poderia. Tem que ficar na atitude de fazer agora, começar agora e organizar agora. Não tem problema se estiver fazendo errado ou mais um. Não, tem que começar. E não adianta ficar esperando o tempo certo, porque não vai ter momento certo, né? Então, Vanessa, o que eu acredito é que tu tem que tomar a atitude de começar. O que for. O teu negócio, o teu empreendimento, a tua mudança, né? A tua mudança tem que começar de alguma forma. Porque se continuar, não, talvez um dia... não é o momento, nunca vai chegar o momento. Nem que seja o seu planejamento, dá o primeiro passo. Isso, organiza, faz a teoria, né? Isso, é sempre que eu falo para as pessoas, eu falo, olha, é um namoro, não é de uma hora para outra, né? Você é um passo de cada vez. Isso. Leva tempo, cada processo leva um tempo, mas a gente tem que começar. Exato. De alguma coisa, nem que seja abrir o caderno e escrever a primeira frase. Fazer uma parte teórica para te ter uma ideia. E a partir dali colocar em prática, né? Começar com a atitude de praticar. E o processo é normal, super natural, vai dando certo, não vai dando tão certo, mas continua. Não pode parar. Exatamente. Bom, nesses 2 anos aqui, muitas coisas aconteceram, né? Seus filhos, inclusive, já estão adaptados, isso é maravilhoso, te traz uma tranquilidade nesse coração de mãe aí, para você abrir o seu olhar para a sua carreira, né? Sem dúvida. Para você crescer profissionalmente, que é onde você quer conquistar mais conhecimento, para poder ajudar mais, auxiliar mais, trazer mais conhecimento também para a comunidade brasileira. Porque, como a gente estava falando, nós temos uma cultura completamente diferente quando o quesito é financeiro, Exato. dinheiro, segurança, né? Futuro. A maioria das pessoas pensa, quando eu me aposentar, o INSS, né? Exatamente. Então, assim, hoje você tem um outro olhar que eu quero que você me explique, porque você também está aqui. Claro. Quando você estava no Brasil, você também não tinha. Não. Então, a gente tem que entender que muitas pessoas que estão aqui foram criadas como nós, dentro daquela mesma cultura. Então, é a partir daqui que você vai em busca de conhecimento para entender uma nova realidade da onde você está vivendo, culturalmente falando, e que você pode passar e, através disso, ajudar outras famílias, outras pessoas. Então, eu quero saber como que você se tornou um agente financeira aqui. E o que você tá tendo para oferecer a partir de agora e para todo mundo que tá te ouvindo. Perfeito. Não, Vanessa, é muito curioso porque, assim, eu conheci a carreira aqui. Eu não vim premeditando, vou chegar nos Estados Unidos, vou começar a trabalhar e vou começar a trabalhar na limpeza e depois eu vou migrar para a área da agente financeira. Não foi assim. Eu conheci a carreira aqui e me encantei muito. E não existia essa realidade no nosso país, né, no Brasil, de ter esse planejamento financeiro, de ter essa proteção de patrimônio, que eu estudando, né, estudei para licença, fui estudando, procurando vários profissionais para conversar sobre o assunto. Você disse que não conhecia. Ainda não. Como isso chegou para você? Através da internet. Ah, tá bom. Sim, de outros agentes Ok. que mostravam a vida deles, profissional, a captação de clientes. Eles faziam também podcasts sobre o assunto. Tá. E isso, nossa, me atraiu muito. Porque Abriu eu entendi, sua mente. Nossa, existe esse produto maravilhoso de proteção e acumulação. Que é cultural do país, inclusive, Exato, né? que é cultural do país. E que o nosso país, o Brasil, não tem. Eu nunca conheci isso, né?
Seguro de vida, ok. A gente entende que eu vendia isso. É um produto muito importante que em 2009 eu trabalhava muito nisso no Brasil. Mas aí a gente ampliar para o seguro de vida com benefício em vida, opa, é muito bom. É excelente, na verdade. Porque vai te atender dentro daquilo que tu não esperava. Tu foi pego de surpresa, a tua família foi pego de surpresa. Mas a parte financeira, o seguro de vida tá ali para te atender. Aí tu vai ficar concentrado a cuidar da tua saúde. A tua família vai ficar concentrada a cuidar da tua saúde. Então, isso realmente é completamente extraordinário para nós brasileiros, que tem uma parte da comunidade brasileira que ainda não conhece. E tem uma outra parte da comunidade brasileira que conhece, mas não sabe a importância disso. E tem a parte, graças a Deus, da comunidade brasileira que conhece, sabe a importância e, inclusive, faz essa disseminação de informação para outras pessoas, né? Mas ainda a parcela maior é aquela que não conhece ou aquela que também conhece e não dá importância. Não sabe que é o mal necessário, né? Exatamente, isso mesmo. E um outro ponto que é realmente mais, ou tão quanto, na verdade, Vanessa, importante e que eu também não tinha conhecimento, é um produto que vai te dar um planejamento financeiro a longo prazo e aí lá na frente tu vai acumular com a tua aposentadoria. Ou seja, vai ser um complemento da tua aposentadoria lá na frente. E isso vai te dar uma educação, claro, financeira com teu orçamento, com a acumulação lá na frente com juros compostos ano a ano, certo? Protegido, né? Porque ele vai ter um índice em cima da Bolsa de Valores, mas não vai ser vinculado à Bolsa de Valores. Então, se, por exemplo, se a Bolsa de Valores ficar negativa, o piso é 0, não vai cair o teu aporte, que tu tá lá no teu cofrinho acumulando. E no caso, se a Bolsa subir, dependendo do teto que tá contratado o teu plano, vai subir conforme o positivo da Bolsa, porque é um índice que vai te dar o índice da Bolsa, mas tu não vai estar vinculado a esse índice, certo? E só que o melhor ainda, além da acumulação, o seguro de vida com benefício em vida nesse mesmo plano. Então, tu vai ter um seguro de vida com benefício em vida junto com a acumulação ou somente o seguro de vida que também já te dá o benefício em vida. Então, são coisas assim que, para o brasileiro, são extraordinários. Para nós imigrantes, são essenciais. Porque também eu falo isso para os meus clientes, também, Vanessa, eu faço essa pergunta. Fulano, e se você hoje cair doente numa doença que esteja enquadrada ali dentro das doenças graves, crônicas ou terminais da seguradora, se cair doente numa dessas doenças, quem que vai repor a tua renda para dentro da tua casa? Tu tem reserva de emergência? Se a pessoa me disser, tenho, ok, parabéns. Tem a reserva de emergência. Mas essa reserva de emergência, provavelmente tu te dedicou muitas horas do teu trabalho para ir acumular com muito sacrifício para simplesmente se desvair assim do nada, porque aconteceu infelizmente, uma situação bastante crítica na saúde de um familiar que vai fazer aquele dinheiro simplesmente sumir. E rápido, né? Extremamente rápido. É bem rápido que isso acontece. Por mais que tenha um seguro-saúde, não digo que não tenha, mas tenha. Mas é para as despesas médicas, né? E aquilo que a cobertura também estiver dentro da cobertura do seguro-saúde. Mas quem vai trazer a renda? A pessoa não vai poder trazer a renda. Então, é muito complicado e delicado. Só que se a pessoa não ter essa consciência também, eu converso com as pessoas para elas entenderem essa importância e ter essa consciência, porque são valores tão irrisórios, Vanessa, para te colocar a proteção e a segurança da tua família em primeiro lugar, que se for comparar aí com o delivery que a gente faz de final de semana, é absurdamente mais baixo do que um delivery, exatamente. Que a gente vai pedir, sei lá, uma pizza. Ou seja, um valor tão irrisório para você ficar desprotegido. Exatamente. Né? Vamos pensar pelo outro lado. Porque, querendo ou não, outro ângulo também que eu gosto de deixar claro, que inclusive estou verificar, eu também tento abrir o olho dos brasileiros, enfim, de forma geral, que é aqueles que não conhecem ou que conhecem e não entendem a importância, é o ato de amor que tu acaba... Porque é um ato de amor. Tu fazer um seguro de vida...
para ti... Fala disso aqui para mim nessa câmera. Exatamente. Não, eu acredito muito nisso. Pessoal, porque entendam o raciocínio comigo. Se a gente coloca a nossa prioridade sempre máxima, a nossa família, né? A gente coloca como prioridade sempre a nossa família, que a gente ama, os nossos filhos, nosso marido, enfim, a gente sempre dá sempre em primeiro lugar, sempre a nossa família. E a gente fazer um seguro de vida, a gente pensa como, sim, um ato de amor, pensando que eles vão estar muito bem, e a gente também, caso a gente precise num determinado momento tão delicado. Então, eu sempre acredito que se a gente coloca essa proteção, esses benefícios de proteção patrimonial, porque afinal de contas foi lutado, foi trabalhado, foi suado, toda a construção de um patrimônio. E aí tu vê esse patrimônio simplesmente se esvair do nada, porque não houve um planejamento, realmente é complicado. Aí, às vezes, fica sendo tarde demais. Então, a gente tem que começar a pensar, sim, de imediato. Tem que começar a conversar sobre o assunto. Às vezes, não é um assunto tão, assim, interessante de conversar, porque não é... É chato a gente ficar falando de doença, né? Mas não é de doença que a gente quer falar. A gente quer falar de planejamento, de organização. A gente quer falar de tranquilidade, de proteção, pensando sempre na nossa família, para que eles tenham, sim, uma tranquilidade. Tem filhos que dependem da gente, tem as pessoas que dependem da gente. Então, a gente, sim, tem que pensar nisso, que é a primeira coisa que eu penso dos meus filhos, que é uma matemática básica que eu costumo colocar também para os seguidores, enfim, para os meus clientes que acessam ali a minha rede, é o custo disso. Eu coloco a prática do meu custo, né? Por exemplo, a minha apólice hoje, uma das, né? Porque a gente pode ter mais do que uma apólice de seguro de vida, tá? Então, por exemplo, a minha apólice, que eu tenho uma de $500 mil de cobertura, seguro de vida com benefício em vida, eu pago $48 por mês, certo? Eu tenho 37 anos e esses valores eu pago mensalmente, os $48 por mês. Se a gente for contabilizar aí todo o período de vida que eu vou pagar essa apólice, não chega a 3% dos $500 mil. Então, na verdade, a gente nunca vai chegar nem perto do valor da nossa cobertura, por mais que a gente continue pagando. Então, é completamente desproporcional os valores, que é um custo que eu digo ainda para o cliente, não é nenhum custo. Esse valor é um ato de um bem que tu está fazendo para ti e para tua família. Um investimento. Exato. Exatamente, porque não te coloca com um orçamento ali no negativo, pelo contrário. Ele vai te trazer um benefício no futuro se tu vir a precisar. É claro que se tu não vir a precisar, no caso do benefício em vida, perfeito. Mas ele continua ali em caso de falecimento, para os teus beneficiários, inclusive sem nenhuma incidência de imposto lá no final. Como proposta de herança, né? Melhor do que tudo, é uma proposta de herança para os teus beneficiários que não tem nenhuma incidência de imposto lá na frente, quando for receber o benefício. E fora o outro detalhe também bem interessante, Vanessa, que às vezes também a pessoa... eu também fui conhecendo, fui aprendendo, fui me apaixonando muito pelos produtos. Por exemplo, é a questão do plano indexado. Como que funciona? Como eu falei, ele vai atrelar dois grandes propósitos. O propósito de acumulação, que você vai ter uma educação financeira de colocar mês a mês um aporte financeiro ali para acumular a longo prazo, certo? E também a proteção de vida, que vai te dar o seguro de vida com benefício em vida, tudo dentro do mesmo produto. Só que aí, lá na frente, ou no decorrer desse processo também, tudo que tu acumular ali vai gerando um valor de garantia dentro da seguradora. Que isso te dá também no futuro uma possibilidade de fazer algum tipo de empréstimo junto à seguradora com juros menores. E isso tu pode utilizar para qualquer fim, esse valor, né? Porque é um valor que te dá uma segurança, por exemplo, de tu fazer abrir um negócio, comprar um carro, enfim, depende daquilo que está sendo acumulado. Mas são possibilidades que a seguradora te dá, que às vezes nem aqueles que têm conhecem. Porque eu já conversei com clientes que tinham o produto, nossa, eu não tinha esse conhecimento. Porque são tantas informações que às vezes a gente não consegue
dar tudo de uma vez só, tem que conversar, tem que Exato. abrir um diálogo E bem você estudou, aberto. né? Pra estar me falando Exatamente, isso. Você isso mesmo. estudou para ter conhecimento. Exatamente. Então, quem é leigo realmente vai ficar meio que, né, viajando aí. Não, Às mas vezes tem o Uhum. produto e não faz nem bom uso, porque Muitas vezes eles não sabem nem o que tem. É a história de ter o seguro e não saber o que cobre, por exemplo. Ah, não, mas eu tenho seguro. Ah, que ótimo. A primeira coisa que eu digo para o meu cliente quando ele diz eu tenho seguro, parabéns. Já deu um excelente passo, tá de Passo. parabéns. Não fez comigo, não pode com um colega, não interessa. Eu fico muito feliz. Porque já é o primeiro passo que ele já deu. sim. Aí, em cima disso, eu pergunto, qual é a seguradora? Né? Quais são as coberturas? Eu posso te auxiliar de mais alguma coisa que tu talvez tenha alguma dúvida, enfim. Às vezes ele não sabe a seguradora, às vezes ele não sabe quais são as coberturas. Então, assim, ele fica Ele não meio... sabe que ele pode ter mais de uma. Exato, ele não sabe que ele pode mais de uma, porque isso é uma informação importante. Um exemplo de um conhecido, né? Que olha que exemplo de vida, tá? Que eu vou trazer, não vou, claro, cogitar nomes, mas assim, exemplo de vida muito maravilhoso, né? Que é um marido de uma colega minha, que ele trabalhava com outra função, a carreira dele é outra, completamente diferente de agente financeiro aqui nos Estados Unidos. E aí ele teve, claro, a esposa dele fez o seguro de vida com benefício de vida, ela é agente financeira, né? Ela fez a apólice para ele, e depois de 2 meses de apólice, ele descobriu uma doença, e essa doença, claro, a seguradora reconheceu a doença, fez o pagamento do valor proporcional, porque é tudo um valor proporcional ao risco da doença para a saúde dele, né? E aí a seguradora faz o cálculo em cima do valor da cobertura e faz o pagamento para ele. Ele, graças a Deus, fez o tratamento dessa doença, se curou, e aí depois o que ele virou? Agente financeiro. Ele virou agente financeiro Porque querendo ele viu que ajudar era outras real, pessoas. né? Exatamente. Ele viu que era real. Largou a carreira dele que ele tinha aqui, muito sólida, inclusive, para virar agente financeiro. Só que tem um detalhe, um arrependimento dele foi justamente esse. Ele fez uma apólice só. Como ele teve essa doença, a seguradora pagou tudo que tinha para pagar, mas ele não pode fazer mais seguro, pelo menos pelos próximos 10 anos. Então, se ele tivesse, por exemplo, 2 apólices, ele usava uma e a outra permanecia. Então, é interessante a gente observar esses detalhes e passar esses detalhes para o nosso cliente e para as pessoas, enfim. E coisas que a de gente forma não pensa geral, que mesmo. Exato. Não pensa. Porque se precisar, tu usa aquela apólice, deixa ok, a seguradora vai pagar ok, mas tu tem a outra ainda de reserva, vamos dizer assim, Tá né? vigente ali. Exatamente. E nesse sentido, tu vai estar tranquilo dos dois lados. Porque se tu precisar fazer uma apólice de novo, não vai conseguir. Se ele tivesse 2, o fato dele ter usado para o tratamento de uma doença, enfim, não ia comprometer a vigência da outra. Não, de jeito nenhum, porque ele fez o seguro antes dessa doença aparecer, né? Então, as exigências da seguradora foram pedidas antes dessa doença, né? E se ele quisesse também acionar para ele receber o seguro da outra apólice também? Pode sim, claro, poderia ter sido feito também. Ele poderia receber das duas? Exato, exatamente. Com o mesmo CID ali, com a mesma doença. Com o mesmo, isso mesmo. Então, é 2 uma escolha vezes. dele. Exato, é uma escolha dele. Lembrando que ele recebeu não o valor integral, né? Ele recebeu o valor proporcional. Mas ele contratou $1 milhão. Então, essa diferença que ele recebeu, foram $600 mil ele recebeu. Então, essa diferença de 400 mil, que é o valor contratado, ele continua pagando essa apólice. Claro que proporcional ao valor que ele está coberto agora, porque agora ele está coberto com 400 mil, certo? E esses 400 mil continuam vigente até para fins de ou uma outra doença ou um falecimento. Porque os beneficiários vão receber a diferença. Tá. Então, fazer uma nova, ele não pode. Infelizmente, ainda não. Pelo menos, as seguradoras vão analisar, vão ver o histórico dele, vão verificar que ele teve doente por esse período, a doença, e recebeu, inclusive, o benefício da apólice, e não vai conseguir, nenhuma seguradora vai aprovar para ele. Tá. Mas isso só daqui a 10 anos, e aí, claro, o seguro vai estar bem mais caro, porque aquela coisa, a gente... Já vai ter um histórico, né? O histórico e idade, né? Porque a análise é basicamente em 2 fatores, a idade e o histórico de saúde. Então, quanto mais jovem e saudável, porque também a questão da idade não significa que é saudável.
Porque já vi casos, por exemplo, de clientes meus que são super jovens. Mas tem uma história. Mas, não, é pelo fato, por exemplo, da pessoa estar sobrepeso, já é um fato que a seguradora olha, opa, a pessoa não tem um bom estilo de vida. Então, a possibilidade de ela ter uma doença é muito maior do que a pessoa que está com um estilo de vida ok, dentro da altura e peso ok, para a idade dela, para o peso, para a altura dela. Mas Já fica uma bandeirinha vermelha ali no histórico. é um né? alerta. Mas para isso existem as revisões anuais também, tá, Vanessa? Eu posso emagrecer, né? Exato. As revisões anuais existem para te melhorar, né, a tua apólice. Por exemplo, tu prova pro esse meu outro Você cliente... tá rindo por quê? Vai emagrecer para refazer a sua? Ah! Mas é interessante, por exemplo, esse mesmo cliente que eu comentei, 29 anos que estava sobrepeso, está, né? Mas ele disse, Ana, eu estou trabalhando para melhorar e até já perdi muito. E rever a minha apólice. Exato. E aí eu expliquei para ele, não te preocupa, que anualmente tem a revisão anual. Aí ele disse, não, então perfeito, porque o ano que vem o valor dele pode diminuir a partir de novos pedidos da seguradora para confirmar se realmente ele teve um avanço, né, um progresso em cima da saúde dele, pode diminuir os valores dele, e inclusive, se ele quiser, ele pode aumentar a cobertura da apólice dele. Tudo baseado no que a seguradora exigir para comprovar o estado de saúde dele. Então, isso é interessante mesmo para te manter. Tá, eu quero que você dê uma pincelada para mim aqui, para quem tá assistindo também. O que você tem hoje de mais atraente para oferecer para o imigrante aqui brasileiro que trabalha assim como nós, né? E que não vai fazer grande diferença no orçamento dele. E vai ser aquele custo-benefício que pode salvar ele, né? Com certeza. Então, o que você tem? Qual é o produto aí? Me fala de 3 produtos que você tem para oferecer para esse imigrante. Na verdade, o primeiro, e eu acho que é essencial, independente se é o imigrante que vem para cá e diz assim para mim, Ana, eu não quero fazer porque eu vou ficar 2 anos, 5 anos e vou voltar pro Brasil. Nossa, esse tem que se preocupar muito com o que ele fala. Porque esses não precisa 2 anos. Pode ser no dia seguinte, tu tem um acidente no teu trabalho. E aí, todos os sonhos americanos que tu tinha, que a tua família tinha, já foi, água abaixo. Inclusive, a gente viu casos, até midiáticos, de pessoas que também foi ali, depois de 5 minutos. Exato. Deu ali um apagão, ficou, tipo, vegetando aí na cama. E precisou fazer vaquinha para voltar pro Brasil. Não sei se você acompanhou. Acompanhei. Você tá acompanhando essas histórias? Sim, inclusive eu coloquei, né, a história dessa família muito triste, né? Realmente, a dignidade da pessoa, aí sim, aquela mesma pessoa que falava em relação ao limpar a privada para o americano, deveria pensar justamente nessa crítica de a pessoa não ter a dignidade de estar voltando para o seu país com um apoio necessariamente de uma ajuda da internet, né? Porque tu tinha que contar com isso. Se não conseguisse arrecadar o valor X, tu não ia conseguir aquele apoio financeiro para levar o teu ente querido de volta para o Brasil. Ou para um tratamento que fosse, né? Então, se tem a proteção, tem o seguro de vida com benefício em vida, ou até para fins de falecimento, que acontece muito, né? De imigrante falecer aqui por X motivos. Por estar vivo. Não tem, exato. Pelo simples a gente fato precisa de estar só vivo, estar né? vivo, exatamente. Não tem nenhum amparo financeiro. E aí a família se desespera, a família começa a pedir ajuda. E aí fica dependendo das pessoas. Dependendo das pessoas. E aí tu te vê sem saída. Só que o orçamento não para. As coisas não param de acontecer. Porque uma coisa ruim aconteceu na tua família. Então, E deve ser muito triste uma pessoa que você ama tá dependendo totalmente da compaixão, da empatia de pessoas que você nem conhece. Exatamente. E sem saber, né? Porque tem uma incerteza completa ali do que vai acontecer. O dinheiro a gente sabe, nunca vai ser tudo, mas ele ajuda muito, principalmente nesse momento. E você é a pessoa que hoje está trabalhando com o que pode evitar esse tipo de situação. Exatamente. Tá. Evita Então, na que você... prática esse tipo de situação. Então, o que você tem para oferecer, vamos lá. Seguro de vida com benefício em vida. Isso tem um limite de idade? Porque assim, se eu sou muito mais velha, não adianta eu pagar esse seguro. Ele vai ser caro e muitas vezes eu não vou nem conseguir resgatar o que eu vou pagar. Sim, então... é que são 2 produtos diferentes. Tá.
Por exemplo, o seguro de vida com benefício em vida pode fazer, propriamente dito, ele, por si só, por prazos diferentes fixos. Tá. De 10, 15, 20 ou 30 anos. Esse Tá. é o termo que a gente costuma chamar. Tá. Vai ser valor fixo mensal durante o prazo que for escolhido. 10, 15, 20 ou 30 anos. Ok. Ou o plano indexado, que aí vai ser a acumulação em dinheiro com o seguro de vida. Tá. Então, são 2 produtos diferentes. Que vai ser um aporte mensal maior. O acumulado? Do acumulado, porque ali dentro daquele produto, tu vai estar pagando o teu seguro também. Além de acumular dinheiro. Então, são 2 produtos em um. E no seguro de vida, é somente o seguro de vida. O que eu oriento para o meu cliente? Se o cliente Eu tem... não resgato o acumulado, eu não tenho acumulado. Exato. É mais barato, né? Vai ter um orçamento menor, um valor menor, que hoje, para te ter uma ideia, um valor, assim, um jovem de 20 a 30 anos, $50 faz 1 milhão de cobertura tranquilamente. Tem uma boa histórico de saúde, talvez até menos, E inclusive. paga quanto por mês? $50 por mês, aproximadamente. Tudo é relativo ao histórico de saúde dele e a idade dele. Mas dentro dessa faixa de 20 a 30 anos, muito realmente. Consegue. Consegue. E não tem como fazer menos que 1 milhão, porque é o ideal 1 milhão, porque aproveitar a idade. Quanto mais velho, mais caro fica. Então, sempre é o ideal fazer 1 milhão, 30 anos de cobertura fixo. Paralela com isso, dentro do orçamento da realidade da pessoa, a gente fazer o plano indexado, que é a acumulação. Por que dentro da realidade da pessoa? Porque a gente entende também que tem que entender o orçamento da pessoa. Porque, claro, a gente não vai colocar ali a pessoa dentro de uma parcela mensal de $300, $400, se ela não tem a condição de pagar isso mensalmente por 10, 20, 30 anos. Ela tem que ter essa condição. E aí é a questão da conversa, a consultoria, que a gente entende, conversa, entende o que a pessoa, qual é a situação, a realidade da pessoa naquele momento. Porque às vezes ela não tem, porque ela não está organizada financeiramente. Mas a primeira coisa que ela tem que fazer, na minha concepção e orientação como profissional, é o seguro de vida com benefício em vida, propriamente dito, com um valor menor. Tá. Porque por mais que ela faça uma cobertura menor, para ficar mais barato, ela é melhor que zero, certo? Se ela fizer 200 mil, 300 mil, perfeito, é melhor que zero. Hoje, tu precisar de um valor e ter aquele valor lá disponível é melhor do que tu precisar e não ter nada. Aí tu depender de outras pessoas para ter aquela ajuda. Então, por mais que, eu não tenho agora condição, eu tenho com muita despesa, eu não sei de onde cortar, eu já cortei tudo e não consigo ver mais saída, nunca sobra. Primeira coisa, faça a proteção. Se é 30, 40, $50 por mês, se cabe dentro do seu orçamento, por mais que a cobertura seja menor, faça. Porque aí, a revisão anual, você pode aumentar a cobertura. É ter. Exato, o importante é ter. Porque você não ter, realmente, tu fica vulnerável. Tá. Certo? Você tem mais algum produto, além das 2 opções que você me passou? E essa opção é bom frisar sobre isso, Vanessa, que a opção do plano indexado serve para o college no futuro. Ou seja, hoje, as crianças que nascem aqui, ou que são pequenininhas, 2, 3, 4, 5 anos, quanto antes, melhor. Sempre, né? Mais barato será. Exato. Quanto mais tempo a gente tem, mais possibilidades a gente tem de planejamento para o futuro. E menos aporte vai ser mensalmente também, ou seja, o orçamento não vai pesar tanto. E esse plano também serve para fazer acumulação para o futuro dos filhos, no nome deles, inclusive. Que aí, lá na frente, com 18 anos, eles vão ter uma liquidez de poder tirar esse valor para usar no college, ou não. Na verdade, eles vão escolher. Se eles mantêm, vamos supor que eles ganham uma bolsa de estudos, não tem problema nenhum. Podem continuar acumulando o valor, e aí, sei lá, daqui a 10 anos, quando estiver com 25, 30 anos, eles queiram tirar para abrir o seu próprio negócio, ou queiram fazer da mesma forma que eu também orientei, que é possível fazer um empréstimo junto à seguradora, com juros mais em conta, colocando esse valor, que esse valor já está na seguradora como garantia, é possível também. Então, são várias possibilidades que dão aquela criança que agora já está na fase adulta, mas quem proporcionou? Os pais, através do conhecimento. Então, conhecer realmente
Eu também costumo dizer uma coisa, Vanessa, que o conhecimento é poder até tu colocar em prática. Porque não basta tu ter o conhecimento e tu não colocar em prática. Então, é importante conhecer, estudar e conversar com vários profissionais sobre isso, nesse departamento de seguro, enfim, na área financeira, de planejamento, mas tu não adianta não colocar em prática nenhum. E né? você se coloca à disposição para esclarecer Sempre. qualquer tipo de dúvida, é isso? Sempre, exatamente. Deixa o seu arroba aqui para mim e como as pessoas te encontram além da sua página no Instagram, por favor. Eu tenho, pessoal, eu tenho minha página no Instagram, que vocês vão me achar como Ana Ferreira Financial, e também no Facebook, que é o mesmo, Ana Ferreira Financial, e também tenho conta no YouTube, que vocês podem me encontrar como Ana Ferreira, tá? E sempre coloco lá conteúdos que vão vão de encontro à nossa realidade aqui. Por quê? Porque falar sobre dinheiro, como a gente já conversou aqui, né, Vanessa, é uma coisa que para nós brasileiros chega a ser até um certo tabu, né? Mas é importante a gente começar a pensar a consciência sobre isso para a gente avançar a adquirir conhecimentos mais a fundo e também de proteção, não só de acumulação, porque tudo começa na proteção. Porque por mais que a gente ainda não esteja organizado financeiramente, a gente tem que ter a proteção. E à medida que a gente consegue fazer essa organização, a gente vai pensar na organização do financeiro e também na acumulação. E isso é um processo que acontece lentamente, né, degrau por degrau, mas assim, não adianta, não é da noite pro dia também, tá, Vanessa? E só depende da pessoa. A Tá. pessoa tem que ter a força de vontade, dedicação e fazer. Tá. Porque não basta só, eu tenho a minha reserva de emergência, tá tudo certo, eu tô tranquila. Ok, parabéns, tem reserva de emergência. Tá, mas e daqui a 30 anos? Onde é que tu quer estar daqui a 30 anos? Costumo perguntar isso muito, ainda mais pro pessoal que trabalha duro na construção, na faxina, enfim, nos restaurantes aqui também. Onde tu quer estar daqui a 30 anos? Porque 30 anos limpando casa, e dependendo desse dinheiro para viver, abusar um pouquinho da sorte até, Com né? certeza. E da Porque saúde, quem aguenta, né? Não, então, porque quem Nossa. aguenta alguém que trabalha na construção aqui pesado há 30 anos e achar que vai poder viver disso Isso muito mesmo. mais, né? Um exemplo prático, que é uma realidade que a gente vive, isso indo no Publix, por exemplo, é ver senhores, senhoras, idosas. Nos mercados aqui, nas lojas, né? Por que eles estão trabalhando? Porque eles gostam? Porque eles amam estar lá? Não, porque eles precisam. Inclusive, foi um dos casos que eu vi numa página, não sei se tu ouviu falar, um senhorzinho de 82 anos, nessa faixa, que estava trabalhando no supermercado, e aí um americano começou a entrevistar ele, perguntou o nome, e ele começou a conversar e falar um pouquinho da história dele. Ele disse que não tinha mais condição de se manter em casa se ele não estivesse trabalhando. E ele estava ali trabalhando para manter o sustento dele. Parece que ele ganhou alguma coisa, um cheque. Conseguiu através de uma vaquinha na internet, Sim, que mostrou a história dele, né? Mas isso porque ele dependia único e exclusivamente, que no Brasil a gente chama de INSS, né? Mas o Social Security, aqui realmente Serviço tu não social. deve... Exato, tu não consegue viver somente dele, né? Sim. Então, tu precisa... Só que tu não vai descobrir isso quando tu tiver os 60, 62 anos. Mesmo porque aqui, quando você começa a receber do seguro social, você também é obrigado a ter o seu seguro saúde. E isso vai ser debitado direto ali. Sim. E não é barato, Não. né? Não, então, tu tem que ter essa programação. E aquele brasileiro que chegou aqui há 10, 15 anos atrás, eu conversei com vários, não foi um nem dois, vários, Vanessa, que não sabiam que existia este tipo de produto. Que tu acumula o teu dinheiro com juros compostos, tu não sofre nenhuma penalidade da inflação, né? Tu não oscila o teu dinheiro conforme a inflação. A gente viu 2008, né? 2008 a bolsa quebrou. Imagina, mais de 50% de negativo. Quem dependia daquilo para se aposentar, daquela oscilação, perdeu mais de 50% daquilo que tu acumulou da uma vida inteira que a pessoa viu se esvair do nada. Então, se depender de oscilação do mercado, a gente sabe que a gente não está bem, né? Então, por isso que a gente tem que colocar o nosso dinheiro, o nosso trabalho, o nosso suor em cestos diferentes, para que a gente não tenha
esse tipo de situação, não viva isso de novo. E realmente, a proteção é o primeiro passo. Proteção é o primeiro passo. Com certeza. Porque por mais que brasileiro, normalmente não vai estar organizado financeiramente. Ok, né? A gente já tem essa cultura ok. Mas a proteção é essencial. Não interessa se tu vem aqui só para trabalhar. Ah, não, eu não quero viver aqui, eu quero voltar para o Brasil. Só passar um tempo. Não me interessa. Tá. Porque então, é se você está importante... acompanhando esse episódio aqui, a Ana tem algo para falar para você. Se você mora aqui já está há algum tempo, o que ela vai falar é muito importante. E se você está aí do outro lado do mundo, pensando também, planejando em morar nos Estados Unidos, é essencial que você tenha essa informação sobre a sua segurança, independente do tempo que você pense em passar Com certeza. aqui dentro do país. Então, saí de lá, pisei aqui ou já estou aqui sem esse conhecimento, o que você tem para falar? Procura um agente financeiro. Exatamente. No caso, você faz esse trabalho. Faço esse trabalho. Você está pronta para atender. Com certeza. E para passar isso para a pessoa, para que ela fique da maneira mais segura possível e não conte com a sorte. Não dá para contar com a sorte, né? Então, na verdade, o primeiro passo, independente do que a pessoa queira, quais são os objetivos, seus planos para vir para cá? Não importa. Independente, exato. O importante é ter Caiu a proteção. Aqui. Proteção. Porque a gente vive uma realidade completamente diferente do Brasil. E a gente sabe também que já ouvi argumento de clientes dizer, não, mas eu tenho meu seguro no Brasil. Gente, o seguro do Brasil vai te pagar em real, não vai manter o teu padrão de vida nos Estados Unidos. Sim. E é uma coisa tão cultural mesmo que quando a gente viaja para outros países, a gente faz o seguro viagem. Exatamente, a gente faz seguro viagem. Se é tão pouco tempo. Uhum. Né? Só para manter naquele período que a gente está viajando. Por quê? Principalmente para os Estados Unidos, se você precisa de um atendimento médico que é caríssimo, você vai contar com a sorte? Não tem como. Eu mesmo já precisei quando eu vinha a passeio. Então. E a minha sorte é que eu tinha feito um seguro de saúde. Tinha feito. Porque 1 hora de hospital, há 15 anos atrás, custaram $10 mil e a conta chegou na minha casa no Brasil. É um absurdo, mas assim, dentro da realidade do sistema daqui, a gente entende, a gente só aceita, né? Mas a gente tem que estar preparado para viver essa realidade. Exatamente. Porque a gente escolheu estar aqui, então tem que estar dentro da realidade do país que a gente vive. Tá bom. Fala com esse imigrante, então. Justamente. Pessoal, brasileiros principalmente, porque eu acredito ser o meu público maior, né? E aquele público que eu tenho prazer e maior carinho de conversar, que são os imigrantes brasileiros aqui da minha região, de todo o país, porque eu tenho clientes realmente espalhados por todo o país e fico muito feliz de conversar e tirar dúvidas sobre esses produtos que dão totalmente a mudança na vida de nós imigrantes aqui dentro dos Estados Unidos, com muita proteção. E o conhecimento vai trazer essa realidade. Então, o seguro de vida com o benefício em vida vai te trazer essa tranquilidade, essa segurança, como eu ainda falei e repito, um ato de amor para a tua família, para aquelas pessoas que dependem de você. Então, você coloque uma consciência em cima de o que vai acontecer se eu não estiver preparado ou apto para continuar trabalhando, porque eu tenho que parar de trabalhar e tratar da minha doença ou do meu estado grave para a minha família. Isso vai trazer inúmeras dificuldades financeiras para a tua família. E a gente não quer que isso aconteça. Claro que a gente não quer que aconteça, a gente faz as coisas, o seguro principalmente, para não acontecer. Mas a proteção existindo, a gente fica com certeza mais tranquilo. Assim como existe uma obrigatoriedade, por exemplo, de fazer o seguro de carro aqui nos Estados Unidos. É obrigatório. Exato. Né? Por que não a gente não se obrigar a cuidar da nossa tranquilidade na família? Porque a nossa vida é muito mais importante do que um seguro de carro. Concorda comigo, Vanessa? E os problemas podem ser muito maiores, desastrosos até, né? E aí a gente começa a olhar de outro ângulo. Por isso que eu reforço todas as vezes a importância de que isso tem na vida da gente. E na vida daquele que vem para cá, aquele brasileiro imigrante que, como a gente fala várias vezes aí, repetidamente, com vários clientes, sempre muda as pessoas, né? São brasileiros que vivem aqui, mas muda as pessoas, mas a gente vê que a cabeça, às vezes, é a mesma, com a mesma mentalidade. E eu repito para todas elas essa importância, porque isso vai te dar
pé no chão e tranquilidade para te poder pensar no próximo passo e ficar tranquilo para se preocupar com a saúde, que é o tratamento Tão naquele verdade. momento delicado. E o socorro, às vezes, porque é tão verdade que todos os dias na internet a gente vê casos de pessoas fazendo vaquinha, muitas. dependendo das outras, para sair de uma situação de emergência, né? Em qualquer situação Intercorrências. também, né, Vanessa? É importante frisar que, por exemplo, situações como um acidente de carro, acidente no trabalho, né? O pessoal que trabalha na área de construção, pintura, que estão muito... Qualquer área, né? Estão muito vulnerável, na limpeza também, está muito vulnerável ali. Pode acontecer, né, de se acidentar e, enfim, ter uma lesão grave. E aí a pessoa não vai continuar trabalhando porque ela precisa parar para o tratamento. Ou se vir a falecer também, como que fica os filhos, a família dessa pessoa? Então, a gente precisa, assim, colocar o cenário em prática para a gente visualizar exatamente o que pode vir a acontecer. E, a partir disso, com a proteção e com seguradoras conceituadas, que isso também é importante a gente frisar, né? São seguradoras centenárias, né, no mercado americano. Então, são empresas extremamente sólidas, que a gente pode confiar, que o nosso dinheiro está bem guardado. Então, a gente fica tranquilo por ser empresas sérias, né? Agentes licenciados, porque para fazer o que eu faço, eu tenho que ter um estudo e passar numa prova para adquirir a licença. Então, não é qualquer pessoa que vai chegar para ti e conversar contigo sobre o assunto. Tem que ser um profissional qualificado, licenciado para isso. E para falar do assunto que está qualificado para isso, certo? Ok. E, a partir disso, te orientar da melhor forma, no melhor cenário que você vive hoje. Certo. E aí, claro, pode mudar o cenário. Não é perfeito se mude para melhor o cenário, mas aí é uma questão de conversa e cada família tem a sua realidade. Né? Sim. Porque é diferente uma da outra. Exatamente. Orçamento, envolve muitas coisas, né? Além desse investimento na vida, né? Que é o seguro, você investe mais no quê aqui no país? O que você acha que é um bom investimento também? Eu acredito, assim, que como eu havia comentado, a gente diversificar os nossos investimentos, né? Tá. A gente, claro, fazer a nossa programação financeira, organização, proteção, a primeira, proteção. Por mais que a gente não esteja organizado financeiramente, primeira coisa, proteção, aí organiza e começa a fazer a acumulação. Como? A partir do momento que tu ganha o teu orçamento, o teu rendimento, né? Mensal, semanal, normalmente aqui, a gente acumula, a gente se paga primeiro. Que significa o quê? Reserva ali 15%, pode até começar com 10%. Comece. É importante começar. Porque não adianta, vou começar quando der, vou começar quando eu ganhar mais. Não. Comece imediatamente. Com o que tu puder, tu já se pague. Aí depois organiza o restante do orçamento. E aí tu vai acumulando. Primeiro, quando alguém está começando, primeiro naquilo que te traz mais segurança para colocar o teu dinheiro, certo? Que no meu ponto de vista, se tu pensar a longo prazo, a gente está pensando em plano indexado. Tu vai acumular, tu vai ter uma proteção e juros compostos para o futuro. Então, ali é um lugar mais seguro para te colocar o teu dinheiro. Aí, se tu tiver orçamento que tu vai ampliar os teus possibilidades de investimento, aí a gente pode trabalhar com outras opções. Bolsa de valores é interessante? É. O risco é maior? É. Os ganhos podem ser maiores? Podem. Mas aí isso é numa outra fase. Primeiro, para te chegar lá, e eu acredito muito nisso, para te chegar lá na bolsa ou investimentos com maior risco, tu primeiro tem que estar no básico, tu tem que estar com o mínimo. Exato, tu tem que estar com o teu terreno sólido, não pode construir a casa na areia, né? Tem que estar com uma construção sólida, que começa da proteção, começa da organização financeira, aí sim parte planejamento, para te poder fazer ver o quanto que tu consegue ir reservando por mês, por semana, conforme o teu orçamento, para te ir fazendo alavancar cada vez mais.
Entendi. Mas tem que começar uma escadinha de cada vez. Sim. Não adianta querer dar o passo maior que a perna que não vai rolar. Por exemplo, você chega aqui, tudo muito novo, né? Um país completamente capitalista, aonde a demanda é muito grande, Sim. onde o poder de compra também é Enorme. muito grande. Qual é a dica que você dá pra gente não enfiar os pés na lama? De novo, organização. Porque aqui a gente sabe, porque a gente é brasileiro, a gente vive isso, né? Pelo menos eu já vivi isso, de ter no Brasil a limitação do poder de compra. Eu não posso ter aquilo porque eu tenho que trabalhar muito mais para ter aquilo. Mas aqui a gente pode ter a mesma coisa que teria no Brasil, ou melhor, e ter um custo muito menor. Então, a gente às vezes se deslumbra. Nossa, a gente pode ter acesso a coisas maravilhosas que no Brasil Você se era vê muito seduzido, mais... o jovem principalmente quando cai aqui. Exato. Então, pelo fato de dar essa facilidade de acesso a muita coisa aqui, pelo poder de compra ser muito grande, a gente acaba, às vezes, infelizmente, a maioria das vezes, os brasileiros acabam se enfiando onde não deve, em dívidas, né? A possibilidade dos créditos aumentam, porque aqui tu tem uma possibilidade maior de ter crédito, cartão de crédito também, que eu costumo falar muito sobre isso, porque quem entra em dívida de cartão de crédito, em qualquer lugar do mundo, mas a gente falando daqui, infelizmente, se não se organizar, se atola, se não saber utilizar a seu favor, acaba virando contra você. Então, tem que ter consciência e saber usar com inteligência. Mas a organização vai muito além do que a gente pensa em simplesmente se deslumbrar. Nossa, eu consigo comprar isso muito mais barato do que lá no Brasil talvez não teria nem acesso. Por mais que trabalhasse muito, 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 não chegaria ao acesso. E essa questão da organização e pensar o que é prioridade, aí sim, a gente pensa 1, 2, 3 até vezes para pensar, será que realmente isso faz diferença na minha vida? Para pensar em comprar ou não, né, Vanessa? Mas aí a gente tem que contar com o quê? Com a maturidade? Sim, a maturidade... Porque o equilíbrio muitas vezes vem só com a maturidade. Mas eu não falo nem a maturidade de idade, sim a consciência da gente entender que aquilo não vai fazer diferença na minha vida. Eu não preciso ficar com ou se fizer, às vezes é para te prejudicar, né? Para te colocar num poço sem fundo, né? E não se preocupar com o que os outros vão falar. Porque, assim, isso é bem importante também. Faça conforme o teu propósito. Qual é o teu propósito? Fazer uma acumulação, fazer o teu cofrinho para o futuro? Perfeito. Continue nessa vibe. Só não pode ficar se preocupando. Não, mas tá muito unha de fome, tá muito mão de vaca. Não te preocupa com as opiniões alheias, porque ninguém vive a tua realidade. De ninguém. Não, ninguém tá vivendo a tua realidade. Então, viva a tua realidade, seja pé no chão e sempre, claro, pensando na prioridade da família e numa organização aí com quem é casado, né, com seu cônjuge, trabalhando em conjunto para uma prosperidade da base, né, financeira, e aí, assim, ampliando novos horizontes para Mas para que todo mundo não desanime, me responde uma coisa. Essa sua consciência, você importou do Brasil ou você está construindo ela aqui? Não, nada de Brasil. No Brasil, eu sempre fui muito econômica. Vou ser bastante sincera contigo. Eu não sou muito deslumbrada. Mulheres, né? Falando de mulheres, eu não sou muito deslumbrada de muita coisa cheia de marca, roupa, calçado, bolsa. Eu adoro, eu gosto, mas eu não compro coisas que não fazem, assim... para se prejudicar. Não, fazer uma coleção de bolsas. Eu nem vou usar tudo isso, então não tem por que eu estar comprando. No Brasil eu não fazia, nem se eu tivesse muita condição de comprar várias marcas. Tinha um pouco dessa consciência de lá, sim. Sim, mas também a questão de acumulação eu não tinha, não. Tá. Eu não tinha esse pensamento, e agora? O que eu vou fazer? Tinha consciência em relação à projeção de imóveis. Não, imóvel me dá uma certa tranquilidade para o futuro. Só que aí também tem que parar para pensar que o imóvel também te dá custo, né? Então, quando o brasileiro comenta comigo, não, mas eu estou pensando em me aposentar com os meus imóveis que eu estou adquirindo. Perfeito, eu acho ótimo, mas é aquela história que eu comentei lá no início. A gente distribui os nossos ovos em várias cestas. Então, a gente está pensando em imóvel, a gente está pensando nas ações, né? E a gente está pensando naquele que fica o intermediário ali, que é o 100, que é o risco zero.
Por exemplo, o plano indexado que não te dá risco nenhum de perda, certo? A segurança. Exato, que é a segurança. O imóvel, ele é muito bom, excelente. Eu gosto muito de pensar que o imóvel é um excelente investimento. Só que tu tem que olhar os contras no sentido de custos, que vai te dar custos, vai te dar impostos, né? Vai te dar depreciação do imóvel, porque tu tem que manter ele ok, se tu quiser alugar, né? A valorização depende, né? Tudo depende. Como a gente viu em 2008, que tudo caiu, né? Sim. Teve gente que perdeu a sua própria casa nessa época, né? Quando a bolsa caiu. Não, como você disse, não deixa de ser um investimento, é muito Sim. bom também, mas cada coisa tem o seu ponto. Sim. Se uma pessoa, né, fica doente, também precisa daquele dinheiro para fazer um tratamento para amanhã, ele não vai conseguir vender amanhã o imóvel. Não, vai depreciar. Exatamente. Não é um dinheiro que está na mão, né? Uhum. Como você disse, o segurado que conseguiu receber para fazer o tratamento, quem garante que se fosse uma casa, um apartamento, ele teria conseguido vender a tempo para fazer esse tratamento, né? E vou além, Vanessa. Por exemplo, tu faz um seguro de vida para pensar lá na frente. Tu tem vários imóveis, né? E lá na frente, o seguro de vida... Tá, a pessoa dona daqueles imóveis vem a falecer. Só que aí, aqueles imóveis vai entrar numa partilha normal, certo? Para os seus devidos herdeiros. Mas tem muito imposto sobre naquela partilha, certo? E aqui não é barato. A gente sabe disso. No Brasil também não é, mas a gente vamos falar na nossa realidade daqui. Como que tu vai desembolsar? Os herdeiros vão desembolsar na hora aqueles impostos. Como que eles vão tirar dinheiro da onde? Né? Que é muita grana. Quanto mais propriedades, mais imóveis imóveis precisa ter antes, né? Exato. Não é depois. O que vai acontecer? Muito provavelmente, um dos imóveis vai ser vendido de forma urgente, ou seja, abaixo do valor do mercado, para que consiga levantar o dinheiro para pagar os custos de tudo isso. Do restante ali. Se existir um seguro de vida, isso vai já resolver e não vai literalmente proteger esse patrimônio, porque o patrimônio vai ser protegido da depreciação, da dilapidação, com o dinheiro que vai fazer o pagamento dessas custas, desses impostos, que dá toda essa... O nome dá todo significado, né? Seguro. Exatamente. Né? Não tem nem o que a gente discutir. Aquele mal, porque a gente tem que pagar, mas necessário. Exatamente. Né? Eu quero que você fale para mim aqui nessa câmera, como uma imigrante que chegou aqui 2 anos e que a vida já está acontecendo nesses 2 anos e de forma muito acelerada, como você me disse, as coisas aqui realmente acontecem muito rápido. Qual é o conselho que você tem para a pessoa que está lá do outro lado pensando em mudar de vida, mudar de país, mudar de trabalho, mudar a mentalidade financeira, inclusive? Claro. O que você tem para dizer? Eu ouço muito falar do sonho americano. Eu ouvia quando eu morava lá no Brasil e ouvia de pessoas que moram aqui há muitos anos, né? E isso me chamava muita atenção. Como assim sonho americano? Aí, vivendo aqui, eu começo a entender o que é o sonho americano. São as possibilidades e oportunidades que esse país nos oferece. Realmente, tem muita gente que mora no Brasil, né, nossos conterrâneos brasileiros, que tem esse sonho de conhecer ou de viver aqui. E eu, assim, sinceramente, de coração, de todo o meu coração, eu respondo para essas pessoas que essas pessoas não têm que perder esse sonho. Elas não têm que ouvir outras pessoas dizerem, nossa, é muito difícil, nossa, a vida está cada vez mais difícil, está tudo cada vez mais caro, as possibilidades de imigrar são mais difíceis hoje. Gente, não existe nada fácil nesse mundo. É simples assim. As coisas que vêm fáceis também vão fáceis. Então, se realmente a pessoa tem esse sonho, continue com esse sonho e coloque em prática. Não basta ter o sonho e continuar vivendo na zona de conforto. Te informe. Conhecimento é poder no momento que tu coloca em prática esse conhecimento. Então, se informe. Procure saber como que eu faço para conhecer esse país. Eu posso ir como turista para conhecer se eu vou gostar. Aí depois as outras possibilidades de como imigrar. Então, assim, tem que ter conhecimento, vir com consciência de que é um país maravilhoso, sim, para viver, só que é um país que vai te dar a oportunidade e você tem que agarrar para ganhar o teu mérito, através do teu mérito de muito trabalho. E o resultado vem.
Então, o que eu tenho para falar para essas pessoas é que tem que ter essa consciência de que realmente aqui não existe tu ganhar as coisas ali de graça, não tem essa história de tu ganhar as coisas de graça, porque tudo vai ser através do teu mérito. Então, muito trabalho, só que para pensar em vir para cá, tem que colocar o conhecimento, adquirir muito conhecimento com profissionais que vão te dar esse conhecimento da parte migratória, e aí sim fazer a prática disso, tirar esse sonho do papel, né, da cabeça da gente. E a questão financeira, Vanessa, é muito simples. Eu achava que não era, né? Mas a gente, na verdade, é óbvia. E o óbvio tem que ser dito. Se a gente não pensar que a gente ganha, por mais que a gente ganha, vamos colocar, a gente não vai esperar ganhar mais para começar a acumular. Porque senão a gente vai ficar estagnado e não vai acumular nada. E nunca vai começar. Então, a gente começa ganhando, sei lá, vamos dar um chute aí, que começa ganhando um salário de R$2.000 no Brasil. Comece essa educação financeira onde você estiver. Reserve pelo menos 10%, comece do pouco, que seja R$50, não interessa quanto. Mas comece acumulando e faça essa organização a partir de uma proteção que é importantíssima também para fins da proteção da sua renda e patrimônio dentro da sua família. Só que aquele brasileiro que está aqui, aí realmente é uma consciência que vai ter que manter e ampliar os conhecimentos, baseado naquilo que vive, na sua realidade e onde vive, né? Porque é importante frisar que cada estado tem uma realidade diferente. Exatamente. E cada vida é uma vida também, né? Exato. A gente não sabe quais as condições das pessoas. Então, assim, dentro da sua condição, vale muito a pena você avaliar, fazer todo um planejamento, buscar conhecimento e dar o start. Exatamente. Tem que dar o start. Porque fazer todo o planejamento sem começar, não adianta nada. Não adianta, só fica ali, né? Não sai do papel nunca, né? Então é isso. Quero te agradecer você ter saído lá da sua casinha, ter largado tudo num dia que não tava tão confortável para sair de casa, tava com cara de Netflix, né? Então, frio e chuva na Flórida. Tem dia que é assim. Hoje mesmo eu saí, tava chovendo, tava frio. Quando eu voltei, já tava aquele sol. Às vezes são 4 estações num único dia, né? Isso mesmo. Você ter deixado os seus filhos, sua família e ter vindo para cá, confiado no nosso trabalho, vir falar um pouco do seu também, para inspirar as pessoas através do que você está fazendo, do que você está buscando aprender. E isso para a gente tem um valor imenso. Eu agradeço imensamente, Vanessa, e sinceramente meu grande propósito é esse: disseminar meu trabalho, mas assim de um ângulo completamente amplo, para que todos assim, o maior número de pessoas, o maior número de brasileiros tomem esse conhecimento. Exatamente. Porque é um trabalho, claro, é a minha remuneração, é o meu ganha-pão, claro que é. Só que por trás disso tem todo um carinho, uma dedicação de querer entrar dentro das famílias brasileiras e colocar essa consciência dentro dessas famílias para poder ajudá-las. Sim. Porque eu sei que eles vão lembrar de mim se eles precisarem. Exatamente. E eu quero estar ali. E podem precisar, né? Com certeza. E eu quero que você saiba que uma profissional que acolhe faz toda a diferença. Então, sem assim, dúvida. Continua. Sem dúvida. Continua. Deus Obrigada abençoe mesmo. sempre o nosso trabalho. Você também. O trabalho de vocês também. Você também. Que realmente é gratificante e saber que outros brasileiros acolhem profissionais brasileiros imigrantes aqui para conversar um pouquinho do trabalho, da história de vida, que, né, e realmente é muito gratificante. Eu agradeço muito essa oportunidade desse espaço que vocês me deu, assim, para falar um pouquinho da minha vida, o tempo do é trabalho. Curtinho, não dá para falar tudo, mas você se coloca à disposição para qualquer pessoa que precisar. Sem dúvida. E a gente vai ficar assistindo a sua trajetória, torcendo muito por você. Muito obrigada. E vamos te dar o passaporte do programa. Obrigada. Para ela voltar quando ela quiser. É um bloquinho de notas, deixa no seu carro, tá? Perfeito. Deixa na sua mesa. Agradeço. Aqui a gente tem na primeira página as informações dos nossos patrocinadores. LTS, Maravilha. Quem cuida das nossas mídias digitais. Mais um ano, LTS. Muito obrigada aí pela parceria. Psicólogo Márcio, você imigrante, independente da situação, se você estiver precisando bater um papo e conversar com alguém, a saúde mental, ela que realmente também, importante. Ela é muito importante. Então, chama ele ali sem compromisso, com certeza ele vai te ajudar, você não vai se arrepender.
tudo começa com uma mente Aberta. sã também. Isso Não é? mesmo. Você tem que estar equilibrado. É isso, Né? bem E tem importante. gente que estudou para isso, para te ajudar. Isso aí. Escola de inglês, como eu já falei, Carolina da Insight, ela é especialista em destravar o inglês e não existe você mudar de país, mudar de cultura, mudar de língua se você não procurar A língua local. viver dentro daquilo, né? Então, vale a pena o investimento. É mais um investimento que vai te trazer muito retorno. Estúdio Heriart, Regiane, obrigada, mais um ano junto com a gente. E Costa Café, muito obrigada, Edson. O Edson é uma padaria brasileira aqui em Porto São Lúcio, que se você estiver passando por aqui, vale a pena você visitar. Ele sempre tem tudo muito fresquinho para te receber, tem uma palavra, tem um acolhimento, e ele é um pedacinho do Brasil aqui em Porto São Lúcio. Inclusive, ele fez o café Ai, e uma fez delícia. questão de oferecer para você com todo carinho. Muito Espero obrigada. que você tenha gostado. Muito gostoso, delicioso. Como uma ex-dona de restaurante que aprecia boa comida, eu queria que você desse uma nota para Costa Café. Com certeza, a nota máxima é de 0 a 10, é do 11. É isso, obrigada, Maravilhoso. Edson, novamente. Então tá aqui para você voltar quando você quiser. Maravilha, obrigada. Tá bom? Obrigada mesmo, realmente agradeço muito, muita gratidão pelo espaço e tentar passar um pouquinho assim do meu sentimento de carinho de fazer e realizar esse meu trabalho que eu faço hoje, que é a minha carreira. Sim, tá começando, né? Recentemente, como eu estou aqui, mas eu tenho muito ainda a deslanchar para trazer mais brasileiros para abordar mais sobre o assunto e ter mais assunto para tratar e conhecimento para passar. Sim, você é o exemplo do que você falou, né? De um conhecimento que já deu o primeiro passo. Com E certeza. a gente vai novamente ficar aqui te assistindo. Muito Isso. sucesso para você. Muito obrigada, Vanessa. Tá bom? Obrigada mesmo. E volte quando quiser. Obrigada. Para quem tá em casa, para quem que vai o beijo? Ah, vai o beijo. Adivinha para quem? Para os meninos Meus da sua vida. meninos, eu costumo dizer, são os homens da minha vida, porque só eu de mulher em casa. Então, eu sou paparicada, né? E os homens da minha vida vai beijo para todos vocês. E querem assistir a mamãe, né? Com certeza a mamãe tá aqui, eles mandaram até mensagem sobre o podcast. Aí, bom podcast, mamãe, a mamãe ama vocês, tá? Até mais, meninos. Tudo por eles. Tudo sempre. Eles em primeiro lugar. Exatamente. A gente até se emociona, gente, porque falar da nossa vida aqui Ó, até arrepiei. Exatamente. Falar da nossa vida aqui, ela tá 100% ligada Emoção, nesse... né? Emoção, Vanessa, não ligada tem o que fazer. nessa emoção e na história que cada um carrega Uhum. e que muitas vezes nem fala aqui exatamente o que sente do seu propósito, mas eu posso garantir que na maioria das vezes, quase 100% dos casos, são nossos filhos. Com certeza, sem Né? dúvida. E a gente tem que se orgulhar muito disso. Sem dúvida. Eu sou muito orgulhosa, sou muito babona e orgulhosa dos meus filhos. Graças a Deus. Deus é maravilhoso comigo de me proporcionar esses presentes. Exatamente. É isso, gente. Obrigada. Você que ficou aqui com a gente e curtiu esse bate-papo aqui com a Ana, desse conteúdo essencial que ela trouxe pra gente hoje. Espero que você tenha gostado. A gente tem mais de 50 episódios aí na nossa playlist. Se você tá no carro, se você tá na cozinha, se você tá no banho, vale a pena você colocar lá pra ouvir, que de alguma forma pode inspirar a sua vida. Novo ano, novos isso convidados mesmo. aqui, novo conteúdo. A gente conta com vocês. Obrigada. Até a semana que vem e pode vir.